Diga para alguém do teu lado aí, a mesa é o teu lugar. Não está aqui o tema? Diz, a mesa é teu lugar. Nós vamos juntos ouvir o que Deus quer falar para a gente. Vai acompanhando aí a batida, vai batendo na massa aí que a gente vai caminhar junto. Não vai levar muito tempo. 8h20, 11h30 nós estamos saindo aqui com toda certeza. Abre a tua Bíblia impressa aí. Aleluia. Pastor, eu não tenho a Bíblia impressa. Pode ser os smartphones? Pode, não temos problema com tecnologia, irmão. Nós temos problema quando tu pega a tecnologia e fica aí na tecnologia durante o culto. Aí nós temos problema. Fica usando a tecnologia, recebendo mensagem, mandando mensagem, acessando a tecnologia. Depois diz o culto estava mais ou menos, mas tu não estava nem no culto. Vá no celular aí. Então não temos problema com tecnologia. Temos problema com quem usa a tecnologia na hora errada. Amém? Muita gente com celular. Simples assim. 2 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 1. 2 Samuel 9, versículo 1. Eu falei sobre isso na semana passada, nos dois momentos da oferta. E pela manhã e pela noite. Inclusive hoje é pela manhã um lindo culto, especial, espetacular. Um grande grupo de irmãos aí das GGAC vieram, muitas apresentações de crianças. 2 Samuel 9, a partir do versículo 1. Quem achou diz amém. Quem não achou vai para um grupo de convívio que estão estudando ao Pentateuco, os evangelhos, e daqui a alguns dias nós vamos começar o Pentateuco. Um dia Davi perguntou, diga assim, um dia. Gente, um dia, o dia chega. Um dia, o dia chega. Nada que você está vivendo de ruim é para sempre. Você não nasceu para sofrer, amém? Você não nasceu para sofrer. O dia de Deus vai se manifestar na tua vida. Um dia Davi perguntou, será que resta alguém ainda? Diga, alguém. O dia só chega para alguém. O dia só chega para alguém. Porque tem gente que acha que é ninguém. Tem gente que acha que é ninguém. Tem gente que não sai de dentro da crise. Tem gente que diz, eu nasci para ser assim, eu tenho que sofrer, tenho uma maldição, é assim mesmo, meu bisavô era assim, a minha avó era assim, e eu nasci assim, síndrome de Maria Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim. Um dia alguém vai ver que o dia chegou. Será que ainda resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade? O hebraico vai estender um pouco bondade, misericórdia, graça. Sempre que você vê bondade, está atrelada à misericórdia e graça. Para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas. Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era... Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? E ele respondeu, eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade? Para que eu use de bondade. Bondade de quem? Bondade de Deus. Não é a minha bondade. Os homens são sazonais na sua bondade. Os homens de vez em quando decidem ser bons, mas a bondade de Deus prevalece para sempre. A bondade de Deus é eterna. Para que eu use de bondade com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, irmão, quem é que perguntou o defeito dele? Quem é que perguntou se alguém que ainda existia, qual era o estado dele? Só perguntou se tinha alguém. Escute, não olhe para o lado para não dar na cara. Tem gente que tem síndrome de Zimba. Tem gente que engoliu um Zimba. Tem gente que quando nasceu o nome era para ser Zimba. Tu não pergunta nada para ele, ele sai falando as coisas.
Conhece alguém assim? Fala pelos cotovelos? Tem gente que tem a mania de quando você faz um assunto, fala sobre algo, não, já estende o assunto e já vai falando coisa que não é para falar. Fala para alguém assim: quando não te perguntarem, não fala nada. Diz alguém assim do teu lado: boca fechada não entra mosquito. E diz que o jacaré não entrou no céu porque tinha boca grande. Esse não é bíblico, né? Mas diz para alguém assim, ó, agora diz sério: quando o rei chamar, está chamado. Não adianta ficar brabinho e brabinha comigo. Se o rei chamou, está chamado. Aleluia. Sabe por que não importa como é que ele é, gente? Porque o que deu acesso à mesa não foi a perfeição. O que deu acesso à mesa foi a bondade do rei. O que nos dá acesso à mesa do Pai não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua, não é a roupa que tu anda, você sabe a roupa que você tem que andar, não é o tanto que você oferta. O que faz você acessar a mesa do Pai é a misericórdia e a bondade que te perseguem. Tem gente querendo negociar a mesa do Pai não se negocia. A mesa do Pai não tem jeitinho brasileiro. A mesa do Pai não tem dar uma burlada. Não, a mesa do Pai é com bondade. Então o rei perguntou, versículo 4: e onde ele está? Percebeu que o rei não está nem aí? Ó, ele é coxo. Tá, mas onde é que ele está? O rei não está nem aí do jeito que ele é. Nem aí. Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar. Gente, quem não tem poder para mudar o defeito das pessoas, não se atente ao defeito dela. Se você não vai fazer nada, ó, eu não queria falar, vocês que falaram. Não conte os problemas para quem não pode te ajudar. Não conte os problemas. Por isso que aquela mulher, quando ela é perguntada, com um filho morto, como é que você vai? O que ela dizia? Como é que está a tua casa? Como é que está teu filho? Morto. Ela está mentindo? Não, ela não está mentindo. Só que todo mundo que perguntou como é que ela estava não tinha nada para fazer por ela. Ninguém podia fazer nada por ela. Por que ela vai parar na esquina para falar as coisas que está passando, os problemas que ela está enfrentando? Eita, gente que gosta de falar o problema para todo mundo e todo mundo não vai te ajudar. Tem gente que é especialista. Tu não sabe o que aconteceu. Virei o leite, aleluia. Aí vai no outro, o que aconteceu? Virei o leite. Aí vai no outro lado, virei. Não, gente, não conte nada para aquele que não pode fazer nada. Um dia ela chega perto de Eliseu, o Eliseu pergunta: como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem, uma ova. Tem nada bem. Tá tudo ruim. Aquele que eu gerei, agora ele está morto, ele adoeceu, e eu preciso de ressurreição dentro da minha casa. Mas ela falou para quem tinha e quem podia resolver os problemas dela. Pare de falar os problemas para quem não pode resolver os teus problemas. Sabe quem é que pode resolver os teus problemas? Só um está aqui essa noite: Jesus, e Ele está aqui. Essa é a boa notícia. Jesus está aqui. Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel. O cara é aleijado e mora de favor, e está em Lodebar, que no hebraico significa lugar sem pastagem, lugar sem vida. Esse é o lugar que ele está morando. Geograficamente, esse tal de Lodebar fica nas regiões de Gileade, semiárida, não há produção, nada crescia naquele lugar, nada se produzia naquele lugar. O camarada é aleijado, mora de favor e mora num lugar que nada cresce. Aleluia. Azarado é ele, né? Essa é a condição dele. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para ser uma vida infeliz, mas acontece que o rei decidiu mudar a vida dele e mandou chamar ele, gente. Eu não sei como, mas eu tenho certeza, eu posso dizer essa noite, eu não sei como você chegou, jargão de pregador, mas deixa eu dizer para ti, uma palavra pode decidir tudo essa noite na tua vida. Basta uma palavra do Senhor para alguma coisa sair do lugar e ir para o lugar, para o nome do Senhor ser glorificado sobre a tua vida.
Uma palavra. Basta uma palavra. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Mefibosete estava em Lodebar. Escute, mas ele não era de Lodebar. Você pode estar nessa situação, mas você não é para estar nesse lugar. Você pode estar nessa condição, mas essa condição não é a tua morada. Você pode estar passando por isso, mas o que você está passando não define quem você é. Não, ele não é de lá. O trazer, porque ele diz assim, ó, tragam ele. Esse trazer aqui no hebraico é de forma forçada, para nós entender bem. Davi manda ir lá buscar ele, e como se ele dissesse assim, ó, ele está aleijado, ele está morando de favor, ele está numa casa, num lugar que não cresce, mas faz o seguinte, os rabinos dizem isso, mas se ele não quiser vir, pega ele pelo cabelo, põe dentro da carruagem e traz forçadamente. De maneira forçada. Gente, às vezes Deus carrega a gente pelo cabelo e a gente ainda foge. Deus nos embreta. Deus nos traz sabe, é pelo amor ou pela dor. Traz pela dor, pelo cabelo. Não. Chega, gente. Chega de viver em Lodebar. Chega de viver num lugar que não é teu. Chega de viver a vida que Deus não preparou para ti. Chega de viver as emoções que tu está vivendo que não são preparadas para ti. Chega de estar nesse lugar onde não dá, não vai dar, e vai passar os anos e não vai dar. Em nome de Jesus, o Senhor essa noite está te dizendo, chega de Lodebar na tua vida. Mas isso é para quem quer também. Deus vai tirar você, se você desejar, com raiz e tudo, desse lugar que está te adoecendo. Mas você precisa entender o chamado do rei. Você precisa entender o que Deus está fazendo. Essa noite você pode ter trazido o chiclete e ficar mascando o chiclete, como diz a pastora. Mas você também pode decidir dar glória, aleluia, e dizer, Senhor, essa noite é a noite que eu saio dessa condição e entro na condição que Tu queres, porque Tu ainda tem o controle da minha vida. Tu ainda é aquele que teve o sacrifício por mim, e eu ainda sou o que testifica o Teu poder. Mas eu preciso querer. O rei disse... Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, versículo 6, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, aqui estou às suas ordens. Olha o 7. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque eu serei bondoso contigo, por causa do teu pai Jonatas. Vou restituir a você todas as terras de Saul seu pai, de seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Versículo 8. Então Mefibosete se inclinou e disse, olha só, gente, quem é esse seu servo, para que o meu senhor tenha tanto olhado para um cão morto como eu? Cão morto. Davi pega e diz, filho, eu não te escolhi porque tu é bom. Eu não te escolhi porque tu é capaz. Eu não te escolhi porque tu tens conhecimento e ciência. Eu não te escolhi porque tu é a última bolacha do pacote. Não, eu te escolhi exatamente porque tu és um cão. Eu sou aquele que escolhe as coisas desprezíveis desse mundo para confrontar aquelas que acham que são. Eu tiro do lugar que parece que não e boto no lugar de sim, para que possam ver o poder que há em mim na transformação daquilo que eu escolhi. Ele te escolheu, Ele te selou, Ele morreu por ti, e Ele tem poder para te tirar de onde você estiver. Aleluia. Você não precisa de dinheiro, você precisa da mão de Deus. Você não precisa de network, você precisa da mão de Deus. Deus tem que te colocar a mão. Você precisa, sabe o que? Agora eu estava orando ali embaixo e falando com o pessoal da mídia. Eu preciso da presença. Pode me faltar dinheiro, pode me faltar network, tem gente ainda meio assim com o evangelho. Não sei se vou, se não vou, não sei se estou fazendo aqui. Se você não sabe, está no lugar errado.
Porque não interessa porque eu estou aqui. Eu tenho que entender o propósito de Deus na minha vida, mas eu tenho que entender que de onde eu estiver, a presença dele, Sueli, a presença dele não pode faltar. Aleluia. Oh. Diz: é que a farsa pegou fogo e não se consumiu. Por quê? Que voz é essa? Uau! É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Amém? Vale ou não vale? Vale ou não vale? Traze-o aqui. Traze aqui. Mefibosete não foi predestinado a sofrer, gente. Mefibosete não foi. O dia de alguém chamado Mefibosete chegou. Ele chega diante do rei, e Davi diz para ele: eu vou restituir toda a tua herança, a herança do teu avô, a herança do teu pai. Eu vou fazer isso. Mefibosete, você vai ter acesso como poucos. E quando ele descobre que a herança é insignificante em relação à mesa do rei, a mente de Mefibosete começa a mudar. Ele conseguiu entender o que verdadeiramente era importante. É como se o rei dissesse para ele: Mefibosete, não é mais só domingo às 19 horas, não é mais só de vez em quando ir na campanha, não é só quando tenha um atrativo ou você quer, não. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, a qualquer tempo. A mesa é lugar de acesso para ti, Mefibosete. Largue essa vida do de vez em quando. Você é alguém, o dia chegou, a mesa está pronta e você pode acessar ela. Não é de vez em quando. Aleluia. Tem gente que não entende o que acontece contigo e só critica. Não sabe que quando tu acorda, tu já senta na mesa. Não sabe que você é filho amado. Tem gente que diz: eu não sei como é que aquela mulher aguenta, eu não sei como é que aquele cara aguenta. É porque eles não sabem a quantidade de tempo que tu passa na mesa com o pai. Não vão te entender mesmo. Porque quem não tem comunhão, intimidade com a mesa, não consegue entender o que ele é capaz de fazer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu vai estar comigo. Nós nunca saímos da mesa, Pai. Eu posso ir para o vale, ainda que eu passe. Pastor, eu estou no vale. Tu nunca vai estar no vale. Tu nunca vai estar no vale, porque vale é lugar de passagem. Você só passa, olha e diz: ó, fui, porque o Senhor já me resgatou daqui. Aleluia, versículo 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto do Senhor. Versículo 10. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra, para que ele e recolheram os frutos para a casa do seu Senhor, para que tenham o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu Senhor, sentará sempre, 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 sempre junto à mesa.
Ele está dizendo: sentará. Tu não vai precisar produzir, tu não vai precisar se cansar, tu não vai precisar gastar energia. A mesa está sempre servida para ti. Tem gente que está sofrendo emocionalmente porque sai da mesa. Deixa eu te dizer uma coisa: o lugar de estar perto daquilo que Deus quer para você é sentado na mesa. Tem uma promessa aqui para Mefibosete, essa promessa é para você. Não precisa nem trabalhar, porque a mesa estará disponível todos os dias até que eu volte. A mesa está servida. E hoje não é a mesa da Santa Ceia. É ceia hoje? Não, na Santa Ceia vai ter uma mais fera. Hoje eu estou falando de comunhão com Ele. Eu estou falando de entender Ele, Ele te entender. Pastor, mas a mesa não é para quem é capacitado? Não, irmão, é para os imperfeitos. É para os errados. É para os errados. Ele diz: comerás, é de contínuo. Não vai parar, não vai cessar, não tem pergunta até quando, vai comer enquanto desejar. É você que deseja sair e é você que deseja voltar à mesa. A mesa está sempre servida. Ainda bem que eu vim, aleluia. Acaba com o pregador. Versículo 11. Ziba tinha quantos filhos? Quantos filhos? Já fecharam a Bíblia, né? 15. E quantos servos? 20. Ziba disse ao rei: farei tudo. Que cretino. Farei tudo o que o rei meu senhor ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições da mesa de Davi como um dos filhos do rei. Então Mefibosete passou a fazer todas as refeições na mesa do rei. É difícil dar glória quando os outros se dão bem, né? Eu sei disso. Eu sei disso. É mais fácil dizer misericórdia quando está tudo errado. Eu queria te convidar essa noite a você quebrar legalidades. E quando alguém disser alguma coisa para você, você dá um glória a Deus e um amém. Mefibosete começou a fazer todas as refeições na mesa do rei. Isso, é isso, gente. É isso, é se alegrar com quem está bombando. Mas é orar por quem está sofrendo. É isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. No versículo 8 ele se sente como um cão. Só que Davi disse: você não é cão, você é filho. E filho senta na mesa. Sabe por que você está fora da mesa? E desculpe se você está distante da mesa. É porque você não está se vendo mais como filho. Você precisa voltar a se ver como filho. Não é filho porque é filho. Não, você não merece sofrer. Ele está dizendo: você é filho. Para você tem lugar na mesa. Para você tem. Se eu continuar, pastor, como um cão, tem lugar na mesa para mim? Será que tem? Se continuar tendo uma vida de cão. Um dia Jesus vai andando por Tiro e Sidom. Uma mulher corre atrás dele e diz: o Senhor pode ir na minha casa? A minha filha está endemoniada. Jesus não deu atenção. Os discípulos mandou ficar ela quieta. E ela continuou. Ela estava assintosa. A fé dela estava agressiva. Ela dizia: o Senhor precisa ir na minha casa. Jesus disse assim: eu não posso te tirar o pão da mesa. Eu não posso tirar o pão da mesa dos meus filhos que estão assentados comigo e lançar aos cachorrinhos. Jesus está fazendo uma distinção entre o seu povo de Israel e o povo gentílico. É nessa condição que ela está. Mas aquela mulher, ela está sendo comparada a um cão. Se ela fizesse parte de uma geração mimimi, se ela fizesse parte de uma geração Nutella, que qualquer coisa diz: eu estou fora, eu não quero mais essa igreja, esse pastor me magoou, essa irmã é tóxica. Se ela fosse assim, ela não tinha tido, mas ela diz assim, ela pega e ela se enche de vigor e diz: meu Senhor, é verdade, os filhos comem da pão da mesa, mas eu sou um cão, e pão come as migalhas que caem da mão do seu Senhor, da mesa do seu Senhor. Ou seja, eu prefiro estar comendo migalha mais perto da mesa do Senhor do que estar comendo coisa boa longe da mesa do Senhor. Aleluia! É melhor estar na mesa. É melhor estar comendo migalha na mesa do que estar comendo filé longe. Tem gente que sai de perto da mesa porque reconheceu a picanha do mundo. A picanha passa.
tudo passa. Mas a mesa ela continua. Se não tiver espaço para mim na mesa, eu prefiro comer migalha. Eu prefiro cair na tua mão, Senhor, do que na mão dos homens. Mas ele diz: não, filho, a mesa sempre tem lugar para filho. A mesa sempre tem lugar. Versículo 12: Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Olha só, Mefibosete começou morando na história onde? Lodebar. Agora ele já está em Jerusalém. Não entendi, pastor. Deus depende de ti, não depende de mim. Eu sou só uma palavra aqui, pastor Leandro, que recebe e passa. Deus está mudando endereços aqui dentro dessa igreja. É só para quem quer pegar. Quer ficar morando onde tu está morando, fica e não tem problema nenhum. Cada um mora no bairro que quer, tem o vizinho que quer, vê a valeta na frente de casa, olha que quer. Mas eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E se hoje tem uma palavra profética aqui, que Deus está mudando o meu endereço, Ele está mudando o meu endereço, Ele está mudando a minha sorte, Ele está mudando o meu trabalho. Eu era CLT, Ele está me dando um CNPJ. Não, eu não quero CNPJ, eu quero CLT. Seja a troca que for, Deus está mudando. Aleluia. Aleluia. O que eu estou vivendo eu já falei, não determina quem eu sou e nem quem eu vou ser amanhã. O que eu estou vivendo pode ser só um tempo. Tem uma palavra com força aqui. Se você puder pegar essa palavra. Não interessa como eu estou e não interessa aonde eu moro. Não interessa onde eu estou e não interessa onde eu moro. Daqui a pouquinho eu estou indo. Diga para uns 3 pelo menos: eu estou, mas não sou. Diga, eu estou, mas não sou. Aí diz assim, ó, e aproveita. Diz, irmão, aproveita. Daqui a pouco tu não vai me enxergar mais. Aleluia. A irmã está brava com o irmão, né? É outra coisa, irmã, não vai embora. Muito literal, irmã. 13. Mefibosete morava em Jerusalém e fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Você já conheceu gente que diz assim, ó: eu não admito ficar nessa situação, Deus tem que fazer? Conhece alguém assim? Eu vejo um pregador: declare. Não, declare não. Ore, grite, fale. Mas assim, botar Deus na parede. Ele já está sentado na mesa, ele está comendo e ele continua com os pés coxos. Ele continua coxo. Tem um evangelho por aí que diz assim: Deus vai fazer, se Ele quiser. Não, o pastor, o apóstolo, não sei quantas vezes de parcela, o pano, o óleo. Para, irmão, para. Se Ele não quiser, tu pode fazer, pode vender tudo o que tu tem e dar para os pobres. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Agora, se Ele quiser, ninguém pode fechar a porta que Ele abre. Ninguém. Agora você é que pode decretar o nível do que Deus quer fazer através da tua vida ou na tua vida. Não é Ele. O Ziba só olhava Mefibosete sem a mesa. O Ziba só sabia olhar as pernas do Mefibosete. Só que quem senta à mesa não olha mais as pernas. Quem não está sentado na mesa está sempre olhando os teus defeitos. Quem não está na mesa está sempre vendo as coisas que não deu certo na tua vida. Quem não está sentado na mesa está sempre te criticando. É um endemoniado. Agora quem está sentado na mesa está olhando nos teus olhos, está vendo verdade, sabe? Relacionamento, verdade, sinceridade. Por menos altares, por menos microfones e muito mais mesa. Por muito mais mesa. A mesa, quando você senta à mesa, você encobre os seus defeitos. A mesa elimina defeito. A mesa é você olhar em outro ângulo.
Davi não estava olhando para Mefibosete como Ziba estava olhando. Davi não estava olhando para o que Mefibosete podia fazer. Davi não estava olhando o que ele podia ganhar com Mefibosete. Davi estava olhando para os olhos de Mefibosete e com o seu coração. Davi decidiu usar de bondade, graça, benignidade. Ele decidiu fazer isso. E se você vai olhar para com quem? Para com o neto de Saul que perseguiu ele. Se tu for olhar o capítulo 18, Jonathan, o filho de Saul, esse foi chamado amigo de Davi. Esse entregou a armadura para Davi. Esse entregou a flecha para Davi enquanto o seu pai perseguia Davi. Jonathan se transformou em amigo. E ali Davi fez um juramento: independente do que aconteça, eu vou usar de benevolência para com a descendência do teu pai, por causa de ti. Você já entendeu que você pode estar nessa esfera aqui, não por você, mas pelo que vão fazer pelos teus filhos, pelos teus netos, por benevolência daquilo que tu está fazendo hoje? Isso se chama deixar legado. Tem gente servindo a Deus e não cuidando nem dos filhos. Quando você está na presença de Deus, quando você ouve a voz de Deus, quando você estabelece o querer de Deus, você está dizendo: Senhor, abençoa a minha descendência, abençoa os filhos dos meus filhos e dos meus filhos. E isso acontece aqui nessa história. Ele fazia um devocional lá de Mateus 5:3 todos os dias: seja sim o teu sim e não o teu não. Tudo que passa disso procede do maligno. Ele diz: não, é sim, eu vou fazer. Toda a descendência. Mas na visão de Ziba, Davi não deveria ter chamado Mefibosete. Não sabia, não deveria. Tem alguém da descendência de Saul? Tem, mas é coxo. Irmão, vou falar de novo. Cuide bem para quem você fala as suas coisas. Eu sei que você pode estar feliz: ai, arrumei um emprego, ai, comprei um carro. Eu não acredito em Zeca Pimenteira. Eu não acredito em olho gordo. E tem um monte aqui dentro, hein? Jesus está me revelando. Senhor, põe no telão agora. Cuide para quem você conta. Eu e a pastora estamos ressignificando o atendimento pastoral, pastor Gé. Tem gente que chega para pedir conselho, que já pediu um conselho para 10. Não vou atender. Não vou. Vai atrás dos 10. E não toma o meu tempo. E não me enche o saco. E corta do YouTube. Não, para. Tu dá um conselho, aí chega alguém e diz: pastor, tu sabia que o fulano está com problema? Ah, não, caiu os buteados do bolso. Eu perdi o meu tempo pedindo algo espiritual para um outro carnal dizer: vai lá mesmo, faz mesmo. Aleluia, ainda bem que aqui não tem isso. Peça direção para Deus, gente. Peça direção para quem você vai falar as coisas. Mora em um lugar desfavorável. Mora de favor. Tem problema nos pés. Tudo isso começa sem ele ter culpabilidade de nada, gente. Ele não tem culpa de nada. Se nós formos ver a história, ele foi vítima de um acidente. Olha lá, 2 Samuel 4:4. Jonathan, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos, imagina, 5 anos, hein? Nasceu, gatinhou, começou a segurar nos móveis, largou. 5 anos já estão pulando, estão virando do avesso. Passou o processo de caminhar, já planta a bananeira. No auge da energia, né? Estoura lá uma cidade, uma guerra. No auge. Lá em Jezreel chega a notícia: o vô e o pai morreram. A ama tenta fazer o que é certo. Tenta pegar ele correndo, ele é da linhagem. Vão entrar, vão matar ele. Sai correndo, cai com ele e ele fica manco. Está aí o Mefibosete, esse é o cara. É a pessoa que nós estamos falando lá do versículo 19. Um acidente mudou o destino de Mefibosete. Um acidente. Diga assim: um acidente. Um acidente muda o destino da gente às vezes. Um acidentezinho. Eu estava lendo sobre traumas. Traumas têm a capacidade de mudar o destino da pessoa, sabia? Você nasceu para ser algo, teve um trauma e virou outro algo. Traumas decidem. Esse menino tem 5 anos e tem projeção, tem linhagem. Acontece uma guerra do nada. Os pais, o pai, o avô é morto. A ama tenta salvar, para não morrer. Quem sabe ele pensou antes tivesse morrido. Quem sabe você já não pensou antes eu já tivesse morrido.
ela faz isso, querendo salvar, ela comete um erro. Ela comete um erro, e não é doloso, é culposo, sem intenção, tentando fazer o bem, tropeça, e aqui nós temos agora um acidente. O Mefibosete é vítima, sim ou não? Ei, gente, ele é vítima, sim ou não? No 9:8, a gente percebe que ele é vítima, mas se você continuar no contexto, ele começa a se vitimizar. Gente, escute bem o que eu vou te dizer. O que aconteceu contigo é legítimo. Você se transformou em vítima, mas você tem que parar de se vitimizar sobre isso. Vítima e vitimismo tem muita diferença. O meu pai não me amava. Você é vítima de um pai que não te amou, mas você precisa amar os seus filhos. Se você não amar os seus filhos porque o seu pai não te amou, você está vitimizando a história. Você é que decide ser vítima de uma situação, mas não continuar a tua vida toda vitimizando. Esse dia eu vi um vídeo de um homem que dizia: o meu pai me amaldiçoou a vida inteira. E aí perguntaram para ele: e o que você tem feito com o seu filho? Todos os dias eu vou na cama dele para ele dormir e abençoo a vida dele. Eu não abençoo, eu fui amaldiçoado. Vitimismo. Ninguém me olha, vitimismo. Eu não sou do vitimismo. Para de vitimizar. Você tem direito, é legítimo de ser vítima. Nós tivemos, né, minha loira? Fomos vítima de uma enfermidade. Eu vou passar a vida toda vitimizando isso? Não. Preste atenção. Tudo a Bíblia diz contribui para o bem. Então pegue isso que te vitimizou, que te transformou em vítima, e use para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Há um propósito. A pessoa que entende que não é para vitimizar e que ela só foi vítima, ela usa tudo em prol daquilo que Deus quer fazer através da vida dela, através dessa situação. Amém? O sentimento dele é o que? Eu sou um cão. Quem é que tem cachorro aqui em casa? Quem é que é pai de pet, mãe de pet? Tem gente que não levanta a mão. Ai, meu Deus do céu, tem casa que os irmãos estão assim, querem ser um cachorro por tudo na vida. Tratam o cachorro que é uma belezura. Aleluia. O pastor vai começar com um discurso de ódio sobre os cachorros. Não, irmão, também tenho cachorro. Só que lá em casa eu não trato o meu cachorro melhor que a minha filha, que a minha mulher, né? Só isso, mas isso aí eu vou pregar outro dia. Eu aviso para vocês no tema o dia do pet, pais e mães de pet. O engraçado é que só uns 20 levantaram a mão. Eu vou botar o tema, não vai vir nenhum. Quer ver? Tudo com pai e mãe de pet. Eu tenho cat. Meu Deus do céu. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tira, Senhor, a preferência pelos pets, devolve aos humanos. Gente, mas quando o Mefibosete diz que ele é um cão, não é na perspectiva domesticável. Naquele tempo não existe cachorro domesticado. Naquele tempo cachorros são selvagens. Naquele tempo cachorro se alimentava de carne em putrefação, de carne podre, no cemitério. É dessa forma que os cães se alimentavam. Viviam no lixo. Êxodo 22:31. Vocês serão homens consagrados a mim, portanto não comam carne de animais dilacerados no campo, joguem essas carnes aos cães. Só para dar pano de fundo, para te dizer para ti que ele está se escolhendo como cão, mas cão é selvagem. 1 Reis 22:38. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. 2 Reis 9:35. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada, mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e encontraram isso a Jeú. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que ele falou por meio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comeram a carne de Jezabel. Jezabel foi comida pelos cães. Esse é o cão. Eu preciso conectar isso com o Mefibosete para nós poder
vê que ele não é um cão domesticado, mas um cão selvagem. Mateus 7,6 vai dizer: não dei aos cães o que é santo. Mefibosete é um cão, é o que ele está dizendo. Agora olhe para cá, ele se vê como um cão selvagem. Só que o rei está dizendo para ele: eu vou temperar o teu temperamento. Como pegou Saulo no caminho de Damasco e disse: a partir de hoje eu vou mudar o teu entendimento, eu vou mudar, eu vou te colocar dentro do meu propósito, vou entrar no propósito. Diga para alguém assim, ó: não adianta fazer força. Diga, gente, me ajuda. Não adianta fazer força. Olha para o lado, não conheço, pastor. Olha, diz: não adianta fazer força. Deus vai te colocar dentro do propósito dele. Deus vai te colocar dentro do propósito dele. Deus vai te colocar. Mefibosete comia pão na mesa. Chega de dever favores a homens. O rei já pagou a conta. Às vezes a gente não sabe, eu já falei aqui hoje, eu acho, a gente não sabe discernir entre gratidão e dívida de gratidão. Gratidão não aprisiona homens, dívida de gratidão aprisiona. Seja grato e pronto. Você não tem que fazer nada para quem fez alguma coisa para você, mas você precisa ser grato. Agora, quem tem dívida de gratidão não dorme um dia. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como eu não vou fazer? Você não pode ter dívida de gratidão. Grato. Gratidão não tem validade. Você não pode ser aprisionado por pessoas. E eu vou finalizar. De repente, um dia, lá no capítulo 16, Absalão, filho de Davi, vai fazer um golpe de estado. Literalmente, Davi vai ser jogado para fora do reinado. Literalmente, ele vai ser jogado para fora. Literalmente, ele não vai mais ser rei. Alguém vai ter que socorrer Davi. Sabe quem socorre Davi? E eu estou finalizando. Sabe quem socorre Davi? Uma chance. Diz para mim: Ziba. Olha o Ziba de novo. Tem gente que parece que foi Deus que colocou no nosso caminho, né? Não te engana. Tem gente que só parece que foi Deus que colocou no teu caminho. Não foi Deus. Te liga. Diz para o irmão do lado: te liga. Eu vou fazendo isso para ver se vocês não esquecem. No meio da conversa, ele vai alimentar Davi e os guerreiros. No meio da conversa, o administrador das coisas de Mefibosete. As coisas eram de Mefibosete. As coisas eram de Mefibosete. E Ziba diz: eu vou dar para você, Davi, e para os seus guerreiros. Mefibosete vivia no palácio, na mesa do rei. Agora o rei Edson, está fora da mesa. Olha que loucura. Mefibosete está na mesa. Tiraram o rei da mesa. Tem gente que se faz de crente, continua na mesa, mas já tirou Deus da mesa faz muito tempo. Tiraram o rei da mesa. Tudo que o diabo quer é te tirar da mesa. E preste atenção, só mais 10 minutos que é importante aqui para nós fechar. Tudo que o diabo quer é te tirar da mesa. Ele é especialista em te tirar do teu propósito, do que ele tem para você. O diabo é mentiroso, caluniador. 2 Samuel 16:1. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados. Ziba não tinha nada, ele administrava as coisas de Mefibosete. Tem gente que dá o que não tem. Tem gente que dá coisas dos outros. Tem gente que faz graça com as coisas dos outros, não dá literalmente o que é. Tem gente que dá oferta que não é a mais importante. Ah, Jesus. 2 jumentos, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isso? O canalha respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. Qual é a casa do rei se ele está fora do reinado? Que casa? Não tem casa. Aleluia. O pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem. Versículo 3. Então o rei perguntou: onde está o neto do seu senhor? Se referindo a quem? Veja que Davi está com saudade de Mefibosete.
e não pode acessar a mesa, cara. O rei está com saudade. O rei tem perguntado por ti. Faz dia que o rei está chamando o teu nome. Faz dias que o rei tem olhado pela porta. Hoje ele entra, hoje ela entra, hoje ele volta, hoje ela volta. Onde é que está ele? Agora, olha o que esse cara vai falar. Olha o que respondeu: eis que ficou em Jerusalém. Olha que demoniado. Pois disse: hoje a casa de Israel, hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. A casa de quem? Davi já restituiu. Davi chamou para restituir e entregar de volta. E ele vai dizer que Israel, olha que calúnia. Olha que calúnia. Olha o Ziba, ele não veio porque ele trocou os benefícios do palácio pela tua presença, rei. Trocou os benefícios pela presença. Então o rei disse a Ziba, é o que ele sabe da história, né? Escute bem, eu vou encerrar. Sempre ouça os dois lados da história. Esse é o lado que Davi ouviu. E com o que ele ouviu, então o rei disse a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é seu. Mentiroso, caluniador, tirou tudo do cara. Inclusive, olha só, pessoas mentirosas e caluniadoras fazem você quebrar uma aliança e um compromisso que você assumiu. Porque Davi assumiu um compromisso com Jonathan, e agora ele está quebrando porque tem uma mentira de um caluniador, se fazendo de bonitinho. Essa semana me veio um sentimento para falar para a igreja: se você está bem aqui dentro, se você está ouvindo a voz do Senhor, se você está num ambiente saudável, não dê ouvido às vozes estranhas. Não dê ouvido. Não dê ouvido ao que te dizem. Mentiroso. Ziba, Mefibosete não veio porque ele trocou os benefícios. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é seu. Eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Olha o Ziba. E aqui termina. Só que o tempo passa. Diga assim: o tempo passa. Em casa esse papo não entra mais. Lá na roda essa linguagem não é mais usada. Chega uma hora que você precisa colocar os pontos nos is. Tem uma hora que você tem que determinar as coisas. Tem uma hora que você precisa fazer. Tem gente que tem dificuldade em arrumar as situações. Tem gente que tem dificuldade com o confronto. Mefibosete está dizendo: esse Ziba levantou calúnia, mas quando o meu rei voltar, eu vou falar a verdade para ele. Mefibosete não podia nem caminhar para ir lá falar. Nem caminhar. Mas ele já sabia. Ele disse: quando ele voltar. O tempo passou e olha só o final. 19, 24 a 30. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não, olha bem, ele não tinha tratado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas. Desde que o rei saiu, ele ficou em luto constante. Luto. Davi voltou e ele nunca mais tinha lavado o pé, feito a barba e trocado as roupas. Só que Ziba queria o que? A herança. Ele queria a herança. Mas sabe o que Mefibosete queria? Mefibosete queria o rei, a mesa e o pão. Era isso que ele queria.
enquanto nós vemos muitos Zibas por aí, querendo juntar tesouro na terra atrás da herança, gente, eu encontro muito Mefibosete imperfeito, que quer a presença do Pai, quer o rei na mesa e quer pão do Senhor Jesus. Aleluia. Não sei se você se identifica com quem. Eu não sei se você está mais para Ziba ou do que para Mefibosete. Não, pastor, Mefibosete, os pezinhos tortos, mas ele queria Jesus. Ele queria o rei. Ele queria o rei. Versículo 25. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: rei, meu criado me enganou, mentiu, caluniou, porque este teu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele, e montarei nele, e montarei nele. Mefibosete não queria saber se tinha pé, se não tinha pé, se estava coxo, não estava coxo. O único desejo dele era pegar um jumento, montar no jumento e ir atrás do rei. Nós estamos vivendo um tempo que porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, mas faça o que achar melhor. Sabe o que ele está dizendo? Rei, e o grupo pode subir devagarinho. Rei, faça o que você quiser. Faça o que você desejar. O que vale para mim, rei, não é a herança. O que vale para mim não é o que tu pode me dar. O que me vale para mim não é o milagre que tu pode fazer. O que vale para mim é estar perto de ti, sentado na mesa contigo, comendo pão contigo. 28, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor, mas o rei pôs esse seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? O que eu posso te pedir? Pelo que você já recebeu do Senhor, você ainda tem direito de estar pedindo? Não chegou a hora de agradecer, não? Não está na hora de dizer: Senhor, faz o que tu quiser, me leva para onde tu quiser, faz o que tu quiser de mim, me usa como tu quiser. Será que não está na hora de fazer isso? O que nós precisamos mais? Então o rei disse: porque você ainda fala dos seus negócios, eu decido você e Ziba que repartam as terras. No dia que Ziba contou a história, o rei deu tudo para Ziba. Quando Mefibosete falou a verdade, meio para cada. E aí eu gosto de Mefibosete. Tá tudo certo, metade para cada um. E ele diz assim: rei, papo reto, pode dar tudo para ele. Não quero nada disso. Nada disso tem mais valor. Porque quando eu estava em Lodebar, num lugar esquecido, quando eu estava num lugar que nada crescia, foi você que me mandou me buscar lá. Foi você que me tirou de lá. Foi você que fez o pessoal me buscar. E agora eu estou sentado na mesa como um príncipe. Dá tudo para Ziba, que eu não quero mais nada. Eu quero a tua presença. Se o Senhor voltou em paz, tem mesa. Se voltou mesa, tem pão. E se tem pão, tem a tua presença e tem alimento. Eu quero a tua mesa. Eu quero a tua presença. Eu quero estar perto de ti. E eu vou encerrar. Eu gosto de conjecturar. Imagina Davi acordando e dizendo assim: a mesa está pronta? Tá. E Mefibosete, o lugar dele está separado? Tá. Aí vem o rei e senta. Só que não te esqueça que Mefibosete era o quê? Coxo. Não tinha cadeira elétrica, não tinha cadeira de roda. Sabe como é que... pega essa, senão eu vou embora. Sabe como é que o Mefibosete é, disse Andressa? Se movimenta para ir na mesa. Adivinha? Se arrastando. Não é fácil chegar na mesa. Não é fácil chegar na mesa. A gente chega na mesa se arrastando. Mas Davi olha e diz assim, ó:
enquanto Mefibosete não chegar na mesa, ninguém toma café, porque o filho ainda não chegou. Só tem refeição quando o filho chegar na mesa. Espera Mefibosete, mas ele vai demorar, não interessa. Espera porque ele vai chegar, mas ele está no outro cômodo, não interessa. Eu já disse que o lugar é dele, a mesa é com ele, o pão é para ele e nada mais tira ele da mesa. Ei, você saiu da mesa porque você quis, mas a mesa está à tua disposição. Uau!